Boa tarde, internautas, galera da página Regional FM Descalvado, que acompanha as nossas lives toda semana aqui na programação da Regional FM. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro, ano bissexto, né? Era para ser 28, esse ano é 29 dias, então, o mês de fevereiro, fechando hoje o mês de fevereiro, e está começando o Descalvado em Destaque no Jornal da Regional com o Dr. Rubens. Dr. Rubens, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, meus amigos, minhas queridas amigas de Descalvado. Mais uma vez estamos nós aqui. É um prazer estarmos juntos e vamos para o nosso bate-papo semanal. Mais um bate-papo semanal com os nossos ouvintes. Pessoal, vocês que forem participar aí da nossa programação, pode participar pelo nosso WhatsApp 996410535. Pode também deixar o seu comentário na nossa live no Facebook, Regional FM Descalvado. Participe com a gente ao vivo. Deixa a sua pergunta, o seu questionamento, a sua reclamação. Tudo será passado aqui ao vivo na nossa live durante a nossa programação do Descalvado em Destaque. Então, deixa lá o seu comentário. Mônica, só te interrompendo um pouquinho, tem dado frutos. Tá? Sim, com certeza. Muitos frutos. Muitas pessoas que me procuram têm dito, olha, aquilo que foi falado, aquilo que foi anunciado, que foi reclamado, fizeram. Tá? Então, acho que está dando frutos isso. Acho Com que certeza. a prefeitura, algumas áreas dela tem solucionado. Apesar que, podemos começar já, Mônica? Podemos, vamos lá. Apesar que, tá, eu fiquei sabendo, passei para ver em loco, porque eu fiquei sabendo que não havia sido feito nada, e ali na passagem do Bela Vista, na ponte, tá, continua do mesmo jeito que está. Eu passo ali todo dia, tá do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito que está, isso é uma vergonha. Será que não tem condições de ter um mata-mata proibido, a gente sabe, né? Mas de carpir aquilo ali, fazer uma frente de trabalho, alguém que vai lá carpir, tá? Porque do jeito que está, as pessoas não podem mais passar pela calçada, Mônica. Exatamente. Inclusive no final de semana eu estava nas lojas Avan, fazer um merchandising aqui, eu estava nas lojas Fazer Avan. uma propaganda. Uma propaganda de graça, né, André? Vamos cobrar lá do nosso cobrar amigo. depois. Depois vamos cobrar do nosso amigo lá. E encontrei um pessoal de Descalvado que fizeram questão, fiquei muito feliz, né? Uma senhora muito simpática, tá? Que veio cumprimentar a gente e falar que escuta nossos programas, nos parabenizando. Uma família tradicional ali do Bela Vista, família antiga do Bela Vista. Ela não me autorizou a falar o nome dela, nem eu perguntei, então por isso que eu não vou falar, né? Mas uma família antiga ali do bairro e falou, doutor, o senhor está falando aquilo que a gente quer ouvir. Então várias pessoas têm dito isso pra gente no dia a dia, que a gente está falando o que eles precisam falar, tá? Então nós não estamos inventando, nós não estamos criando nada, nós estamos ecoando o que a população pensa, né? As reclamações que a população pensa no dia a dia. Então o programa de hoje vai ser voltado principalmente nisso, tá? Falando de quanto a prefeitura recebeu em 23, eles alegando que tiveram déficit, mas esse déficit teria sido coberto com o que sobrou de 22, uma série de coisas. Então eu passo a bola para você, quando para a gente começar, Mônica. Vamos lá, antes da gente começar então a entrar na nossa pauta mesmo, só para vocês entenderem, tá, do que vai ser falado hoje. Houve uma audiência pública na última terça-feira na Câmara Municipal, prestando contas, tá, das metas fiscais do exercício de 2023, tá? Então houve uma arrecadação no exercício de aproximadamente 180 milhões. Tá? Só um pouco abaixo entender, do Mônica, previsto ainda, muitas né? vezes a gente fala, a gente sabe que está falando, mas a Sim, população não tem não obrigação nenhuma ainda de saber. O que é isso? É obrigatório, tá? Que todos os anos se vá prestar contas à Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal aprovar ou rejeitar aquelas contas. Vai para o Tribunal de Contas, depois o Tribunal de Contas também manda os pareceres dele. Aí a Câmara aprova ou a Câmara rejeita aquelas contas, se ela não concordar, discordar de alguma coisa. E na última terça-feira foi apresentadas essas contas dos gastos e dos recebimentos do ano de 23. Exato. Então é isso que se trata, é isso que a Mônica vai falar. E segundo comenta-se, tá, após o fechamento, houve um déficit de 2023 de aproximadamente 6 milhões, que foi suprido por um grande superávit de 2022, o ano anterior.
O valor do superávit de 2022 não foi informado, mas estima-se que houve um superávit de 8 a 9 milhões, tá? 8 a 9 milhões de reais. O valor exato será repassado, inclusive, a pedido do vereador Ismael Francischini, né? Que pediu na Câmara, então esse valor exato vai ser ainda informado a ele. Ele falou que ainda não passaram para ele, por isso nós não temos ainda, Rubens, o valor exato. Mas eu acho que isso aí cabe a regional também pedir. Também, a gente agradece ao vereador Ismael, que é nosso companheiro de bancada aqui. A gente pede tá? também. Estamos aqui na rádio sempre. Mas acho que a regional já deve começar a tomar à frente também algumas coisas. Tá? E dizer o seguinte, que tudo que nós falamos aqui, a gente tem que ter um respaldo. Exato. Tanto positivo como negativo. Né? Não adianta a gente inventar situações, criar situações, nunca vamos fazer isso. Não é para isso que estamos aqui, tá? Mas a gente precisa trazer a realidade. Então, até mesmo daqui para frente, antes que o vereador precise pedir, tá? Já era uma obrigação disso ter estipulado, tá? Mas acho que a regional pode chegar e perguntar. Também. Inclusive, nesse caso, eu já estou sabendo até que já foi perguntado, tá? E ainda não veio a resposta para a regional diretamente. Então, nós vamos deixar no ar, tá? O superávit. Nós vamos explicar mais ou menos do que se trata, tá? O que se trata, tá? É a mesma coisa uma conta de casa. Você ganha 1.000, você não pode gastar 1.600. A conta não fecha, tá? Então, basicamente, o que houve? Houve uma arrecadação de 180 milhões, que é uma fortuna. Isso é uma fortuna de dinheiro. É uma bacia de dinheiro para uma cidade do tamanho como Descalvado. Inclusive, eu gostaria que para o próximo programa, tá? Por favor, o André ou Mônica, que a gente levantasse o quanto foi a arrecadação de Santa Rita, quanto foi a arrecadação de Ibaté, de cada cidade, a arrecadação de Porto Ferreira. Principalmente essas três, André. Sim, tá? sim. Porque elas são mais ou menos compatíveis com a gente. Porto Ferreira é quase o dobro da gente, mas a gente tem batido muito em Porto Ferreira, no sentido de que eles recebem pouco mais do que a gente e fazem muito mais obras. Então, aqui, com uma receita de 180 milhões, eu acho que deve ter sido muito bem explicado onde foi gasto esse dinheiro. Porque a nossa folha de pagamento hoje, ela não onera, ela já foi muito mais alta lá atrás, muito mais alta lá atrás. Hoje, ela está longe do índice prudencial. O índice prudencial é o limite que uma folha de pagamento pode ter. Daí para frente é obrigado até a reduzir salários de funcionários, se for o caso. Tá? Porque senão o prefeito responde na lei, tá? E ele pode ser cassado, pode ser punido, pode ter que pagar do bolso algumas coisas. Então é uma coisa muito séria isso. Tá? Então a lei de responsabilidade fiscal bate muito bem nisso. Tá? Então o que tem que ser feito? O prefeito tem que mandar todos os anos esses valores, o quanto ele gastou, o quanto ele recebeu. Então a gente não entende o que está acontecendo. 180 milhões, Mônica. Nós somos obrigados, André, obrigados a mostrar o que está acontecendo em Descalvado. O que foi feito em Descalvado nesses últimos anos? Aliás, não é só nesse governo, não. Nos anteriores também. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, 12 anos, o que foi feito de bom para Descalvado? Qual foi uma obra nova, tá? Um novo centro de saúde bom, grande, uma UPA que nós não temos, né? Que muitos municípios têm. Um hospital, uma boa reforma ou construção de novas alas em nossa Santa Casa, como outras cidades fizeram, né? Para receber melhor a nossa população. Então, não houve nada disso. As ruas são uma vergonha. Inclusive, está deixando a desejar em outras situações, né? Eu acho que tudo. A população está aí, nós não estamos falando bobagem. As ruas são um absurdo. O asfalto deteriorando, desmanchando. Precisa de uma capa asfáltica em quase, pelo menos a metade da cidade precisa de uma capa asfáltica. Tem bairros como Tamanduá, como Morada do Sol, como Jardim Albertina, que o asfalto está ruim, tem buracos. Tá? Então, tudo isso tem que ser mexido. E o que foi feito? A gente não vê nada. Para onde está indo o dinheiro? Dinheiro tem, doutor. Então, dinheiro eu acredito que dinheiro tem, André. Então. Eu acredito que dinheiro tenha. Né? Então, acho que aqui a gente precisa pegar melhor esses orçamentos, esses recebimentos e esses gastos, tá? E dar uma debruçada em cima dele e falar o que foi feito. Né? Porque é um absurdo. E nós estamos com eleição aí. Atenção, alô povo, acorda povo, vem eleições aí, voto consciente, porque você tem que saber escolher, né, doutor? André, não é brincadeira, né? Eu acho que o mínimo que a gente deve pensar escolher, o que é? Escolher pessoas, inclusive para ser o prefeito, para ser vereador, etc, que estejam por dentro do que está acontecendo.
né? Que vão ali, que estejam no dia a dia da cidade. Esteja acompanhando. Que tá ali vendo como é que está a situação, né? E esteja acompanhando. Porque o que a gente vê? A gente vê um aqui fazendo campinho de futebol, dando bola de futebol, tirando foto da frente do hospital. Isso não resolve. Né? Isso é uma capa, né? Então a gente precisa saber se as pessoas que estão pleiteando um cargo público, seja qual for, se realmente eles estão por dentro do que está acontecendo em Descalvado. Ou se estão fora e vão chegar de repente, depois de 4 anos, e falar, opa, estou aqui, eu quero seu voto. Entende? Eu acho que o povo não é mais bobo, né? Ah, exatamente. Eu acho que o povo vai saber entender o que está acontecendo e exigir que os seus candidatos estejam realmente preparados, André. Agora anotei mais uma aqui, porque cada semana aqui na nossa live que eu estou anotando as palavras, né? Então nós temos agora planejamento, frente de trabalho e agora acorda, povo! As eleições vem aí, vamos o André saber daqui escolher. a pouco, ele vai se candidatar a vereador com essas dicas, viu? Tem meu voto aqui, hein? Tá vendo? Ele vai se candidatar a vereador. Transferir o título aqui para Descalvado. Ele só tá anotando ali. Eu tô anotando Apesar tudo. que eu vou ter que dividir, Não, mas que eu vai tô ter um para um, outro para outro, para outro. Minha casa tem 4 votos, eu vou distribuir esses votos. Mas eu tô aprendendo com quem sabe aqui do lado, né? Quem sabe tá aqui, né? Não é que sabe. Assim, saber, palavras não. A gente fáceis do povo compreender, né, doutor? Eu acho que é nesse importante sentido, é né? isso. Claro. Porque tudo que a gente tem mostrado aqui, André, são os problemas e também procurar encontrar Sim, soluções. sim. Nós estamos visualizando quais são os problemas. Né? Então o que a gente quer é isso, que tenham candidatos que realmente estejam comprometidos. Não adianta só vir pedir o voto. Exato. Né? Eleição não funciona só de 4 em 4 anos. Não adianta a pessoa vir e pedir voto, cheguei, voltei, estou aqui, agora eu vim para ficar. Não é. E vou resolver tudo assim. Vou resolver tudo. Não dá, né? Né? Você tem que ter acompanhado o que aconteceu nesses anos todos. Não é só aparecer no ano eleitoral. Não é só aparecer ano eleitoral, né, Mônica? Então a gente espera aí que realmente Descalvado tenha a sorte, né, de ter um novo governante aí que realmente ajude a solucionar os problemas. E André, eu vou repetir a palavra novamente. Vamos lá. Planejamento, André. Essa daí Puta, toda semana. Mas eu acho, Toda Mônica, semana. ou eu estou muito errado, ou os outros são cegos. Né? Porque se você planeja, se você fala, olha, eu pretendo recapear tantas ruas, tantos bairros, vou precisar de X de dinheiro. Tá? Eu pretendo fazer obra ali, eu pretendo ampliar uma ala da Santa Casa. Tá? Eu pretendo fazer uma UPA. É o planejamento. Eu pretendo renovar a nossa frota de carro. Aquela visão lá na frente, lá do que você vai fazer. Exatamente. Se você Aquele não faz planejamento, isso tudo, se você deixa rolar... Porque tem 4 anos, ele senta ali e faz um planejamento. Bom, esse ano vai ser, o primeiro ano vai ser isso, o segundo ano vai ser aquilo. Nesses 4 anos vai fechar certinho? Beleza, tá tudo certo? Ok. Então, será que é tão difícil fazer isso? Em casa, na nossa casa, a gente não faz Exato, isso. é. A gente Na não nossa tem, própria casa. A gente não tem que planejar. O senhor deu o exemplo aí do, tipo assim, né, gente? Que nem o doutor falou no começo aqui da live aqui do Descalvado de Destaque, ele deu aquele exemplo lá do salário. Poxa, se você ganha 1.500, um exemplo, né? Como é que você vai gastar 2 mil, 2,5, 3 mil? Poxa, isso é uma loucura, né? Aí entra naquilo que o doutor falou, planejamento. Poxa, eu posso gastar 1.500? Eu vou gastar 1.500 ou menos, até economizar se der, etc, né? Mas entra nesse detalhe do planejamento, né, doutor? Com certeza, André. Agora, falando uma coisa aqui para a Mônica, retrucando aqui o que ela disse, chegou a mim, você colocou que o superávit de 22 teria sido de 8 ou 9 milhões. Mas já tem gente falando que foi de até 15. Olha de aí. 14 milhões, tá? É porque não e passaram, que se você né? descontar os 6 milhões agora de déficit, daria uns 8 de sobra ainda em caixa. Ainda sobra. E se foi isso, Mônica, tomara que tenha sido isso, porque aí Descalvado ainda tem dinheiro em caixa. Porque caso contrário, Descalvado está quebrada. Exato. Né? Se ele fechou com um déficit de 6 milhões e não tem dinheiro, você faliu. Né? Algum lugar vai ter que arrumar o dinheiro. Tá bem? Só que nós sabemos que a realidade não é essa. O que está acontecendo não é isso. Tá? E sendo essa a realidade, que em 2022 sobrou tudo isso de dinheiro, e o que foi feito em 23 na cidade? Que ficou com esse ainda superávit dinheiro. todo, com esse superávit todo, o que foi feito em 23 na cidade, André? Então. Que a população está aí de saco cheio, reclamando. E toda semana aqui no nosso quadro, né, doutor? com Toda semana. certeza. Aqui, ó, nos E, doutor Rubens, já tem zap aqui já, ó. deixa eu te fazer uma pergunta. Foi por isso que no final do ano foi cortado alguns serviços na cidade? Horas extras, conserto de máquinas? Boa colocação. Com certeza. Foi por eu isso. acho que a água Por esse bateu, motivo. né? A Eu água não vou bateu. completar, É, eu não não vou pode completar, completar. porque nós estamos no ar. 3 aqui. pontinhos. Eu acho que a água bateu e falaram assim, opa, Peraí, peraí, vamos nós pisar não no sabemos freio. o que está acontecendo. Tudo isso o quê? É falta de organização. Mas aí a população falta de que planejamento. sofre, né?
sofre. Você sabe que cortaram os serviços básicos. Exato. Não só hora extra de funcionário, Sim, sim. mas cortaram os serviços básicos. Né? Cortaram medicamentos, cortaram manutenção de equipamentos da prefeitura. Vários serviços foram suspensos. Vários serviços. A Thaís já falou aqui, ó. Ô, Thaís, já mandou zap pra gente aqui. Ela é do Recanto dos Ibeiros. Ó, André, Dr. Rubens e Mônica, o meu pai está esperando uma cirurgia desde novembro. Aqui, ó. Cirurgia de quê, Thaís? Thaís, bom dia, tudo se ela bem? quiser depois, pode mandar depois, se você quiser. Depois você manda pra gente saber que cirurgia que é. Isso, completa aí, por favor. Então, o que acontece? Os mutirões existem, tá? Se você fizer um planejamento, sentar com os prefeitos de outra cidade, isso tem que ser feito muitas vezes. O secretário de saúde, ele vai, mas ele vai até um ponto. Né? Se você chegar e bater um papo prefeito a prefeito, aí você chega pro cara e fala, ô, João, eu preciso de um apoio seu. Eu estou em situação difícil. Eu estou com se quantas pessoas, né? aí. Exatamente. Se é para melhorar, exatamente. Não tem problema nenhum. Eu acho que não é vergonha nenhum o prefeito chegar para o prefeito de Araraquara, de São Carlos, de Ribeirão Preto, e falar, está acontecendo isso lá na minha cidade. Ter essa humildade, Dê uma mão para mim. Eu preciso disso, dê uma mão para mim. No que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para melhorar isso aí. Né? E fazer mutirões, levar esses pacientes para outras cidades, que muitas vezes muitas vezes você paga, mas você paga uma tabela SUS, é uma tabela mais vantajosa de você pagar do que você contratar um serviço particular. Sim. Tá? Então tem muita coisa aí. Eu cansei de dar exemplo aqui, infelizmente, tem uma porta das funcionárias do centro de saúde que faz mais de 4 meses que elas têm que ir ao banheiro com a porta aberta. É claro que dentro do box tem a porta que fecha, mas ali é uma sensação de privacidade, né? Você está tirando a privacidade da pessoa. Ainda se for na porta do homem, ainda é ruim, mas eu acho que até menos. Agora uma mulher vai entrar no banheiro, vai ficar lá e só pode trancar o box. Aí depois ela vai sair, lavar a mão, vai isso, aquilo, né? Passar um batonzinho, né, Mônica? Exatamente. Aí todo mundo fica olhando. E são coisas simples, né, para resolver. Não é um absurdo que vai muito dinheiro. Simples. Então a tampa, a porta do banheiro das mulheres não funciona, dos funcionários. Tá? A tampa, tá falando aqui, falei 2 vezes, até porque eu ia falar também, a tampa do vaso sanitário é tudo quebrada. É tudo quebrada. Tá? Então você vê que coisas pequenas, coisas básicas, André, e você tem o quê? Você tem que atender bem o funcionário. Por quê? Porque o funcionário é sua linha de frente. Sim. Tá? O prefeito ele não está na linha de frente para resolver os problemas diretamente. Ele tem que ter uma equipe de confiança. Tá? Então hoje, tanto que se fala, né? Não se fala mais, meu empregado, meu isso aqui. Não, é minha equipe, são meus colaboradores. Meus colaboradores, é isso mesmo. Tá? São meus colaboradores. Porque sem os colaboradores você não faz nada, André. Sem um colaborador, ou não vai o serviço à frente. Então você tem que ter uma equipe coesa, uma equipe que trabalha contente. Por quê? Porque essa equipe vai atender bem, vai se doar, vai procurar resolver os problemas do contribuinte, porque quem é o patrão do funcionário público? Tá? E funcionário público diz-se sempre o quê? Todos que trabalham na prefeitura, desde o 01, que é o prefeito municipal. Ele é o 01, é o primeiro que recebe ali do contribuinte, tá? Então todos devem ao contribuinte. Com certeza. Tá? Então eles estão ali para servir bem, para ajudar e para administrar a cidade. E volto a falar aqui uma coisa que eu sempre falo, André. Sim. Quem mais precisa do poder público, tá? Dos serviços prestados pelo poder público, é a pessoa mais carente. Tá? Porque os outros dão um jeito e se viram. Vou repetir aqui, me desculpem. A saúde, quem tem condições vai e paga um plano particular. Sim. Educação, quem tem condições vai e paga uma escola privada para os filhos. E daí para frente. Agora aquela pessoa mais carente, se ela pagar uma escola, bem que ela gostaria, com certeza. Quem não quer dar o melhor para o seu filho? Mas vai faltar do outro lado. Né? Se ela hoje, uma pessoa de idade não tem mais condições de pagar um plano de saúde. Qualquer plano de saúde para uma pessoa de idade hoje, com mais de 60 anos, custa mais de R$2.000, R$2.500 por mês. Como que a pessoa, sem condições, um aposentado ganhando salário mínimo, vai pagar isso? Não vai. Tá? Então essas pessoas são que precisam do poder público. Elas que precisam ser bem recebidas, ser bem tratadas. Né? E acho que é para isso que os colaboradores devem estar ali. E se o funcionário estiver contente, estiver feliz, ele que está na linha de frente, ele é o representante do prefeito. Tá? Ele que vai estar ali. Então, senhor prefeito, por favor, cuide bem dos nossos funcionários públicos, dos nossos colaboradores. Muito bem, posso ir pro Zap? Tem um monte de perguntas chegando aqui, não para. A nossa quinta-feira aqui, o Zap bomba, né?
O Maurício, nosso amigo Maurício do Centrão da cidade, está sempre participando com a gente, né? Ele diz o seguinte aqui, doutor Rubens. Oi, doutor Rubens. O que aconteceu em Descalvado para sairmos de um superávit e cair em um déficit? Ele faz essa pergunta aqui. Maurício, essa é uma excelente pergunta, Maurício. Não é nem boa, Mônica, é excelente. Nós também queremos entender. Por isso aqui que eu gostaria de ver qual foi o orçamento das outras cidades, tá? Porque você vai nessas outras cidades, estão existindo obras, cidades estão embelezadas, você não vê sujeira na rua, você não vê mato na rua, você não vê buraco na rua, tá? E será que eles fazem milagre? Será que o prefeito tira dinheiro do bolso? Eu acho que não. Então, Maurício, nós vamos nos empenhar para ter essas respostas, porque hoje, para a gente, também é uma incógnita, também é uma surpresa se falar que está havendo esse déficit. Sai de um superávit, tá? Então, na realidade, você tem um superávit de 14 milhões e um déficit de 6. Então, você tem aí uma conta que não fecha em 20 milhões. Em 20 milhões. Tá? Então, isso é uma coisa que está estranha, né, André? Complicado. Então, o ano de 2023... ficou aí a haver 20 milhões. Então, isso não está legal, né, Maurício? Então, eu agradeço a colaboração mais uma vez, tá? E continue que nós vamos procurar. E nós temos o respaldo de vocês. Vocês fazendo a pergunta, nós podemos chegar na prefeitura e falar, olha, essa pergunta não é nossa, essa pergunta é da população, é do povo. O povo é que quer saber, não somos nós. Não estamos pondo lenha na fogueira de ninguém, não. Nós estamos esclarecendo aquilo que o povo entende que está errado. Ó, Simone Rui aqui também tá dizendo o seguinte pra gente, quero agradecer Morada do Sol, né, mandando um abraço aqui, dizendo... Minha querida Morada e a Simone. Simone falou, tô aqui ouvindo vocês, viu, André Colado, doutor Rubens e Mônica. Doutora, minha filha também tá esperando uma cirurgia de ouvido aí faz quase um ano, doutor. Eu acho que tem muita coisa que deve ser analisada, deve ser colocada na mesa e explicado. Porque muitas vezes, se você fizer uma reunião com a população, é aquilo que eu digo, tá? O prefeito municipal deveria ir aos bairros, André, ele deveria dar cara para bater. Tá? Que muitas vezes tem situações que acontecem que ele poderia explicar. Ele poderia explicar e justificar, né? Agora, se ele se omite, se fica sentado atrás da cadeira, né? Eu acho que não resolve o problema. Pelo contrário, cria mais problema. Aí vira uma bola de neve, uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, e ele perde a credibilidade, que é isso que eu entendo que está acontecendo hoje na nossa cidade, né? É difícil você ter uma pessoa que fala, não, adoro o que está acontecendo aí. Eu acho muito bom o que está acontecendo na nossa cidade. Eu acho que é difícil você encontrar alguém que diga isso, infelizmente. Vamos lá, Mônica, quer fazer a próxima? Eu tenho aqui uma reclamação. O João do Recanto dos IPs, boa tarde para você, João. Ele disse que a sua sogra sofre de esquizofrenia e a prefeitura vai buscar ele em casa, mas não traz de volta. Por que cortou esse serviço? Olha, João, eu até entendo isso. Eu acho que o paciente mental é um paciente estritamente delicado, tá? Ainda mais foi citada a esquizofrenia, isso, né? O esquizofrênico é um paciente que ele pode descompensar por qualquer coisa. Se você colocar ele dentro de um ônibus, ele pode ter uma crise. Se você colocar ele em outra situação, ele pode ter uma crise. Exatamente. Tá? Então, eu acho que se está acontecendo isso, João, vamos apurar isso, Mônica, vamos ver? Sim. Pedir uma resposta da secretaria. Então, como que é? Estão levando... A prefeitura vai buscar ele em casa, mas não traz de volta. E qual é a justificativa que deram para ele? Não deram. Simplesmente vire-se. Ele está até perguntando por que cortou esse serviço. Vire-se. Acho que a pessoa tem que buscá-lo, então, no caso. Então, João, nós vamos procurar aqui encontrar uma resposta pela sua pergunta. De antemão, eu já digo para você, como médico, que isso não deveria estar acontecendo. Porque o esquizofrênico é uma pessoa extremamente delicada e você tem que ter tato para lidar com ele. Tato. Como autista, você tem que ter muito tato para lidar com essas pessoas. Tá? Eles compensados evoluem muito bem. Muito bem. Agora, descompensados, complica. Vamos para a próxima? Opa, tem muita gente participando pelo WhatsApp aqui. A gente está no Facebook, ao vivo, claro. Depois você pode assistir também, né, o nosso Descalvado em Destaque. O horário que você quiser pelo Facebook, fica arquivado lá no nosso sistema. E na regional estamos ao vivo, né, doutor? Isso que é importante, nessa integração do rádio com o Facebook. O pessoal que estiver trabalhando agora está lá com o radinho, curtindo em 98,7. Francisco do centro da cidade. Francisco diz o seguinte aqui, doutor. A prefeitura cortou todas as horas extras no ano passado e teve serviços comprometidos, doutor. É o que nós estamos falando aqui, Francisco. Tem que ter explicação disso.
Tá? Se existem as horas extras, tá? Elas devem ser realizadas até um determinado limite, tá bem? E, além de tudo, isso ajuda o funcionário também. Ninguém quer trabalhar de domingo, deixar sua família, largar sua família, tá? A troco de farra. Não. Se a pessoa se predispõe a ir lá e trabalhar e dar o seu serviço, tá? Para ajudar a prefeitura a trabalhar, porque necessita. Agora, se for cortado por falta de dinheiro, eu acho que isso está extremamente errado, né? Porque tem muito serviço que tem que ser feito. Tem muito serviço que tem que ser feito. Aí eu digo o seguinte, será que a Secretaria de Finanças, ela está tendo um trabalho adequado? Ou será também que está faltando planejamento na secretaria ali? Então, essa é uma outra pergunta aqui que a gente não tinha colocado até hoje, tá? Porque se está havendo déficit, superávit, essa bagunça toda, tá? Quem deve justificar é a Secretaria de Finanças. Mais uma? Opa, tem mais aqui. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Paulo do IP. Abraço para toda a galera do IP. Nossa audiência lá sempre bombando. Paulo, abração para você, viu? Ô, doutor, a prefeitura... Aliás, né, André? Eu acho que a audiência está bombando... né? Eu acho Morada, que norte, sul, leste, oeste, nordeste, nordeste, etc. Não, é todo lugar. Todos os bairros, graças a Deus. Audiência, graças a Deus. A cidade inteira, de ponta a ponta. Tá uma loucura, né? Tá Isso é muito bom. Anima a gente. Então, a gente manda um abraço pro IP mais uma vez. Paulo diz o seguinte, doutor, a prefeitura também parou de consertar várias conduções. André, fica na mesma coisa. Por quê? Falta de dinheiro? Se é falta de dinheiro, a Secretaria de Finanças tem que explicar. Né? Então, tudo vai vir. Na próxima semana, nós aqui pedimos já para que mandem exatamente o que está acontecendo, qual foi o superávit de 2022, qual foi o déficit que já foi dado de 2023, 16 milhões, tá? E nós queremos saber essa conta aí de Noves Fora, o quanto vai dar. Tá? E saber o que está sendo feito, o porquê se chegou a esse ponto, e nós vamos estar aqui esclarecendo para vocês. Então, a Secretaria de Finanças, aí que cabe uma explicação, senhor prefeito, o senhor tem que determinar ao seu pessoal, tá, que venha nos dar uma explicação. Não a nós, não a Rubens, não a André, não a Mônica, mas sim ao povo de Descalvado. A população. Que eu entendo hoje que nós somos aqui, a Mônica, o André, as vozes do povo. Eles que recebem as perguntas, eles que vêm, eles que estão em contato direto, nós estamos aqui só ajudando nesse bate-bola. Né? Mas os âncoras aqui realmente é o André e a Mônica. Tá? Eles é que recebem isso. Então vocês são as vozes do povo. Então, a prefeitura, senhor prefeito, o senhor deve responder ao que o seu povo quer saber. E quem quiser vir aqui também, né, pode estar vindo aqui nos nossos microfones aberto, e responder pessoalmente para a nossa população. Democrático, as portas estão abertas sempre. Nós só repassamos o que a população está pedindo. O que a população está dizendo Nada aqui. mais a gente que está isso. aqui no Zap, né, e o espaço está aqui para vocês. As portas estão abertas sempre. Se quiser vir no nosso horário é um prazer. Se quiser um horário específico, vai ser concedido. Não há problema algum. É um espaço democrático. Com certeza. Doutor, o pessoal ainda continua reclamando. Aliás, já fizemos até essa pergunta em outros programas aqui passados, né? A Luciana está reforçando, que ela é do Albertina, está dizendo lá que aquele calor da farmácia municipal está insuportável. Nós estamos no verão ainda, doutor. E tá um calorão, né? Uma outra queixa que eu recebi hoje, André. Sim, mais uma. Tá? Que até a senha, até aquele reloginho de senha que fica ali, que ele também não está funcionando. Ele nem tá lá. Ele nem tá lá, inclusive, porque eu estive lá pessoalmente, ele nem custa tá tão lá. caro aquilo, meu Então não é só o calor, doutor? reloginho digital acho que custa R$50. E complicou porque você Então não é pega só a o calor, senha. doutor? Um assento de vaso sanitário custa 30. Tá? Então, para você ver o ponto que nós estamos. Complicou o Isso atendimento. falta o quê? Não é planejamento. Nossa, se eu for contar quantas vezes nós falamos a palavra planejamento, rapaz, perdi as contas aqui. Então, é falta de Eu organização. estive lá, reclamaram da senha, que faz tempo já que está quebrada, ninguém arruma. Reclamaram da prioridade. Ar-condicionado, prioridade. Calor, sempre. Não tem prioridade. Aqui, A gente tem falado. Lá não tem prioridade para atendimento horrível, na farmácia municipal. É horrível, tá? E agora tem aqueles mosquitinhos, né? Que é a famosa porvinha, né? Nossa. Aquilo é uma desgraça. Aquilo é uma desgraça. A gente tem que ficar... Eu, no meio das consultas, tô lá, mata um aqui, mata O pior é que a gente não vê ele quase. Ele vem no olho, ele vem no ouvido, ele vem no nariz. No ouvido é terrível, doutor. No nariz, não sei no ouvido. quem inventou aquele mosquitinho. Ele é terrível. Realmente isso quando às vezes você tá falando com alguém, vem bem no meio na sua boca. Aí, meu Deus do E o céu. ar-condicionado ajuda a evitar, né? Exato. O aparecimento. Porque eles vêm com calor. Com calor, No frio eles não vão. Então, vir. a gente está no verão ainda, né, doutor? Ainda Tá no verão. vivendo o verão e... Tá quase acabando. Nós somos verão aqui, com exceção aí de meia dúzia de dias do ano, né, André? Nós somos verão
estamos quase. O Brasil é isso, né? País tropical, quer dizer, Aham. mesmo no inverno, né, doutor? Mas tá tropical demais, viu, André? Tá. Aliás, aqui aproveitando Mas- aqui, agradeço aqui a diretoria da rádio Mas- pela água geladinha que Ó. vocês fornecem pra gente, Aê, viu? doutor. Mas o ar-condicionado tá bom, doutor. O ar-condicionado, delícia. O ar tá pelo excelente. menos funciona. Gelado, Uma água hein? geladinha, obrigado, viu? Acabou vez- de sair do forno, Tem vezes que eu- 42 graus. Tem vezes que eu falo pro Luquinha, né, o Lucas, né? Ô, Lucas, aumenta um pouquinho esse ar que tá muito gelado o ar aqui. Nossa senhora. Doutor, agora, ó, atenção. Pelo menos não tem porvinha, né, André? É verdade. Nossa, só Parvinha, faltava. eu vou te contar. Pessoa na live, assim? Você falou do ar, a Mônica já mudou, tá? Já, Colocando tava mais geladinho aí, esquentando já. Vou Então gelar bom. mais Isso um que é legal, pouco. né, doutor? Esse bate-papo é bacana, né? Descontraído. Vamos é muito... descontrair, né, É André? legal, é legal. Vamos. A gente fala os problemas, também dá uma risadinha, você Ó, gosta. eu vou falar o nome dela, é uma reclamação que ela tá fazendo aqui, vou passar pro Dr. Rubens agora. E é a Nayara do Tamanduá. Tá bom, Nayara? Vou passar agora pro doutor aqui o que você me mandou pra gente no nosso WhatsApp. A Nayara do Tamanduá diz assim: Dr. Rubens, eu tenho uma reclamação para fazer. Gostaria de saber se vocês podem me ajudar. Como eu disse acima, eu sou do Tamanduá. Meu filho usa a linha da rede municipal para ir à escola. E ele me relatou que o ônibus está lotado, doutor. Estão colocando 3 crianças para sentar em um único lugar, sem segurança Nossa. nenhuma para os nossos filhos. Fora o calor e eu gostaria de saber, doutor, o que os órgãos públicos podem fazer para resolver isso? Se poderia colocar mais ônibus nesse caso. O nome dela, repito, Nayara do Tamanduá. Comentário do doutor agora. Oi, Nayara, tudo bem? Como vai? É um prazer, tá? Falando com vocês aí de Tamanduá, um bairro que sempre está aqui com a gente, né? Sempre. E é um bairro que necessita da atenção especial do poder Sim, público. é um bairro distante, né? É um bairro distante, aquela parte de baixo, ela não falou se é de cima ou de baixo, aquela parte de baixo é uma subida braba. É longe. É uma subida brava ali, né? E então as crianças antigamente tinham que subir para pegar a condução lá embaixo, acho que lá em cima. Acho que hoje parece que pelo menos a condução, isso fomos nós que batemos também aqui Sim, há sim. ano atrás, É. tá? Ano atrás, quando a gente nem tinha esse programa ainda, a gente comentava sobre isso, tá? Eu acho que se isso está acontecendo é uma coisa muito errada, tá? Porque o correto seria até os ônibus terem cinto de segurança para as crianças. Então não vai haver ônibus com banco que tenham 3 cintos, que isso não existe, né? Então alguma coisa deve ser feita. Tá? Porque o poder público precisa entender uma coisa, pelo amor de Deus, bater na madeira. Ninguém deseja que aconteça um acidente, que aconteça alguma coisa, tá? Mas se houver uma infelicidade acontecer, uma criança dessa que perigo. estiver sentada no terceiro banco, aí, em 3 em um banco, sofrer alguma contusão, tá? Deus me livre que isso aconteça. Mas a prefeitura leva um processo Com certeza. enorme, que daria para consertar isso por muitos anos. É claro que nenhum pai nunca na vida vai querer que seu filho sofra um acidente, não vai querer ser recompensado em nada. Mas, se isso está acontecendo, tá? De sentarem 3 no banco, de virem em pé, etc, tá? Isso é muito errado. Precisa se conversar entre a prefeitura e a empresa de ônibus para se aumentar o horário, passar 2 no mesmo horário, alguma coisa assim, um maior, um menor, um micro-ônibus, alguma coisa assim. Então eu entendo dessa maneira e tudo isso é coisa que se o prefeito não sabe, ele está sabendo agora, tá? Porque ou ele está ouvindo a nossa live ou alguém Alguém vai ouve falar e pra ele. passa Vai para falar ele pra ele. depois. Sim, vai Então, passar pra ele. senhor prefeito, por favor, veja com carinho o que está acontecendo com essas Verifica lá. crianças, tá? Antes que algo Pior pior aconteça. venha acontecer. E é um Melhor relato, evitar, né? e é um relato muito sério que ela falou aqui. Porque, Seríssimo. Quer dizer, lotado. Quer dizer, 3 crianças para um único lugar. Então é um Seríssimo. perigo, que nem o doutor falou. Tremendo. Seríssimo. É complicado. Você tem mais alguma aí, Mônica? Alguma colocação? Você quer que eu siga aqui com mais uma pergunta? Pode continuar. Pode continuar? O pessoal da nossa live hoje só tá acompanhando. Ah, pessoal. É verdade. Pessoal Nós no não Facebook- queremos ser repetitivo. Será que a Não, gente tá imagina, repetitivo? Não. A gente tá... É que as perguntas Porque acabam assim, vindo, né? E Então, a gente doutor, responde é em isso que eu ia cima falar daquilo que agora. vem, Quer dizer, né? na verdade, a gente faz uma pauta e tal, mas a maior pauta aqui da nossa programação é o ouvinte que faz, com as reclamações, com as perguntas, com as Nós damos colocações. start, né? Nós Sim, damos damos direcionamento. Isso, aquele Nós damos start, direcionamento. dá o início. Exato. Né? E aí depois vem disso. Aliás, deixa eu só fazer um encaixezinho aqui, André, Pois se não. você continue. Vamos lá. Da mesma maneira que a gente só trouxe problemas até agora, tá? Vamos trazer coisa boa também. Sim. Como a cobertura do CLT lá do Santa Cruz. Tá? Ah, que Começar as obras da coisa cobertura boa. do Opa. CLT do Santa Cruz, vai beneficiar muito, que há muitos anos, tá? Que o pessoal reivindica que aquele CLT ficou abandonado lá um tempão. Tá? Eu mesmo já cheguei, quando eu era vereador, a solicitar, na época que não existia nada, que fosse refeito o campo, remodelado o campo. Outros vereadores também,
pediram aquilo, bateram naquilo, foi conseguido e agora, a pedido de vereadores, acho que o nosso companheiro também, Ismael Francischini, foi um dos que reivindicou isso, junto ao deputado Vanderlei Macris, do PSDB, tá? Que hoje já não é mais deputado federal, mas ele colocou uma verba para a cobertura desse CLT. Tá? E essa cobertura começou agora 2 dias atrás. Então, é recurso do governo federal, tá? E é um trabalho realizado com o vereador na cidade, junto ao deputado federal. Então, os parabéns e parabéns ao pessoal aí do Santa Cruz, que é uma obra muito bem-vinda para vocês poderem se divertir um pouco, distrair um pouco, tá? As mulheres ficam meio longe dos maridos um pouquinho, né, Mônica? É a melhor hora, né, André? A mulher tem um pouco de sossego, não tem o marido enchendo o saco, né? Então, deixa eles já jogar uma bolinha. Só para completar aqui, a Nayara acabou de mandar aqui no zap pra gente, e ela disse que ela mora na parte de baixo ali do Tamanduá, só que ela ainda faz uma colocaçãozinha aqui para finalizar. Ela disse que existe 2 ônibus que fazem o transporte, mas os 2 estão lotados. Ela acha, viu, doutor, que a solução seria uma terceira condução para fazer o transporte das crianças com segurança. Quer dizer, ela dá uma opção aqui de uma terceira condução, né, para ter essa solução aí de não estar lotado. André, parte de baixo, viu, doutor? Como a gente ainda não tem esses fatos, né? Vamos ver o que a prefeitura, Mônica, anota aí, tá na nossa pauta, para pedir para a Secretaria de Educação, de Transporte, que ele dê um esclarecimento, o que realmente está acontecendo, quantas crianças, porque a estatística está lá, eles sabem quantas crianças moram no bairro, André. Sim, então, eles têm esses números, né? Não adianta vir com a resposta, não, tá tudo em ordem, ninguém não, tá tudo bem. Então o que a gente gostaria de saber é o seguinte, quantas crianças, tá, do bairro do Tamanduá, da parte de baixo e da parte de cima, usam esse transporte coletivo todos os dias, tá? E é saber quantas crianças são e quanto comporta cada ônibus. Nós vamos fazer uma conta de dividir aqui, né? Sim. E a gente chega, né? Exatamente. E se a prefeitura não entender, como diz o nosso ex-senador, senador ainda, né? O Moro, Sérgio Moro. Moro, sim, senador. Sim, tá, mas na época ele era ministro da Justiça. Era da Justiça. Se não entender, a gente desenha. Não, ele falou isso. Ele falou, né? Se não entender, a gente desenha. Doutor então, Rubens. Agora, esperamos uma resposta aqui da parte da Educação, Secretaria da Educação e também do setor de transportes encarregados da Prefeitura. E se não vier a resposta, nós vamos ficar batendo, vai ficar chato para vocês, porque toda semana nós vamos bater até que venha essa resposta. Se vocês estiverem certos, Secretaria de Educação e Transporte, é só mostrar, tá? É só mostrar o número de crianças daquele bairro que tem, tá? E que nós aqui mesmo fazemos as contas, vocês nem precisam se dar o trabalho, não. Aí entra, posso falar do planejamento de novo? Quer dizer, tem o número das crianças, sabe quanto que é, para não lotar o ônibus, etc. O ônibus tem X de lugares. Isso, quer dizer, é uma conta simples. Não é tão difícil não, né, Mônica? É uma conta simples que o doutor falou. Se não entender, desenha, né? Fica facinho. Vamos lá fazer um ônibus. E outra coisa, nós vamos ter que apurar essas informações, esses números, etc., como disse a nossa ouvinte, porque para ter uma resposta, né, do órgão competente, porque senão, semana que vem, no próximo programa, doutor, a ouvinte vai fazer de novo o questionamento. O outro ouvinte do bairro não adianta, né? Tem que ter esse esclarecimento, vai ficar chato, né, para a secretaria. Porque você sabe que eles já estão pensando dessa maneira, eles estão se rebelando, né? Alguns setores fazendo, eu não quero dar satisfação para esse pessoal. Vocês não estão dando satisfação para nós. Não de forma alguma. Vocês viram que as perguntas estão vindo aqui no ar. Não somos nós que estamos perguntando. População. Nem sabíamos que isso está acontecendo. Exato. Lá. Então nós não estamos inventando nada. Então, por favor, respondam à população. Vocês são pagos pela população. Então respondam o que a população quer saber. Por favor. Doutor Rubens, a Michele, do Centro de Saúde, está pedindo aqui só para avisar, para lembrar as mulheres que hoje tem coleta de Papa Nicolau no Centro de Saúde das 3 da tarde até às 6 horas, tá? Então das 15 às 18h30, não é nem às 18 horas, às 18h30, tá bom? Um abraço, Michele, obrigado pela participação e por avisar também as nossas ouvintes, né? Michele, você sempre preocupada com o seu povo, né? Você está de parabéns, eu sei o quanto é o seu compromisso, sua responsabilidade com as pessoas que passam aí pelo centro de saúde, tá? E você coordena a equipe muito bem e faz a roda andar. Eu acho que se toda a cidade funcionasse dessa forma, nós teríamos menos problemas. Sem dúvida. A Rita Dutra está participando aqui da nossa live. Uma ótima tarde para você, Rita. Obrigado pela sua audiência. Por que estão derrubando os eucaliptos da rotatória do Morado do Sol? Quebraram a calçada e ficou ruim para os pedestres. A rotatória perto da Casa da Roça.
A rotatória do Morado do Sol, ali perto do Guélero, do supermercado Guélero. Nós até podemos passar lá para ver, Sim. porque a gente também não sabia disso não. Também né? não, E se tiver dando problema na calçada, tem que ser consertado isso quanto antes. sem dúvida. A gente sabe que a prefeitura é rápida, né? Eles vão consertar rapidinho. Você viu a importância, do ouvinte, né, para nós, na nossa programação. né? São lugares que nós não estamos Você- acostumados não a Isso, passar. e o ouvinte acabou de nos informar, né, doutor? Exatamente. Olha que legal, né? Agora, Interessante. é o que eu digo, André, tá? É o que eu digo, André. Isso é muito bom. Estava até no nosso planejamento, quando eu fui candidato a prefeito, lá em 2008, tá? Que se a gente tivesse sido eleito, nós teríamos um programa de atendimento aos bairros. Tá? Nós rodaríamos presencialmente os bairros. Eu acho que isso é imprescindível e a gente não vê ninguém fazendo isso. Pra ver Eu o acho que tá o prefeito acontecendo. deve estar em loco nos bairros e não só atrás da mesa esperando para saber o que vai acontecer. Mas logo os candidatos vão aparecer de bairro em Sim. bairro. É o Acorda Com certeza, Povo, atenção, com Acorda certeza. Povo. De bairro Com em certeza. bairro. Ô, gente, Com certeza. Com certeza. Até pessoas que deveriam estar questionando tudo que está de errado estão fora, né? E depois vão voltar e Vai- falar, opa, é. cheguei. Vai Não, aparecer. Cheguei, quero estar lá, quero na cadeirinha, isso- quero na janelinha. fazer tudo com consciência, hein, gente? Acorda, povo, que, olha, tem que... o seu voto tem que ser um voto de consciência e não entrar em qualquer coisa, não. Tem que ser um negócio sério mesmo, né? Torcer É o para seu que futuro tenhamos- que vai estar na mão nessa eleição de agora. Aí você tem que tomar muito cuidado. Vamos torcer para que tenhamos Que dê bons tudo certo. representantes, né, Sim, André? sim, Se Deus vamos quiser. lá. Ô, doutor, olha que legal. A gente fica muito feliz quando o pessoal manda o zap pra gente. A Nayara acabou de agradecer aqui, disse assim, ó. Boa tarde a todos vocês. Obrigado... boa tarde e obrigado pela atenção de vocês aí sobre o assunto que a gente falou aqui da Nayara. Ela tá agradecendo imensamente. Na viu? área é um prazer, é o mínimo que a gente pode fazer, tá? Precisando e tiver ao nosso alcance, pelo menos nós vamos colocar os problemas que estão acontecendo. Essa é a nossa função aqui. Geraldão Bisatti. Geraldo, tá parabenizando a Michele. O senhor falou agora, nós falamos agora da Michele Longo, então ele já tá aqui mandando um parabéns também pra Michele. Obrigado, Geraldo, pela sua participação, viu? Doutor, o senhor tem alguma ideia? O Antônio está perguntando aqui, ele é do Tamanduá. Tem alguma notícia ou informação? Ele está dizendo o seguinte: quando inaugura a Areninha? Não, Você tem não. alguma informação? Não. Não tenho. Mônica, anota aí pra gente Você põe aí na pauta, procurar Mônica? essa informação. Ele perguntou quando inaugura a Areninha. Foi o que ele mandou aqui pra gente, o Não. Antônio. Vamos apurar e a gente Isso. passe para você, tá bom? Lá no Tamanduá. Mesmo que nós não temos a resposta de momento, mas a Mônica já está anotando ali como você está vendo. E depois a gente vai trazer essas informações também, né, doutor? Com certeza. Mariana do Morada do Sol. Ô, doutor, e as vagas nas creches ainda não normalizaram? Olha, Mariana, né? Mariana do Morada do Sol. Tudo bem? Como vai? É um prazer falar com você. Olha, a gente ainda recebe essas reclamações de creche. E nós já falamos aqui várias vezes, tá? E vamos voltar a repetir. O poder público é obrigado a conseguir uma vaga para os seus filhos na creche. Ninguém pode ficar sem ter condições de exercer uma atividade para ajudar sua casa, para ajudar seu marido nas suas contas, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, porque tem que tomar conta do filho. Tá? Então, isso daí, sem dúvida alguma, é fundamental. E nós até já trouxemos o advogado aqui, doutor Rodrigo, tá? Falando sobre isso Exato. legalmente. Preste atenção Aquela nisso. live que foi Não é feita. nenhum favor, tá? Que vereador vai fazer, que secretário vai fazer, que prefeito vai fazer. Tá? Não vá atrás disso, não. É lei. É lei. Tá? Se você não estiver conseguindo vaga, vá em primeiro lugar na creche do seu bairro, que é a morada. Tá? Depois, peça por escrito, olha, não tem vaga, porque é o que eles respondem, não tem vaga, quando tiver a gente chama, é o que eles respondem. Fala, por favor, gostaria por escrito da resposta. Se não quiserem deixar, grava, tá? Grava. O funcionário público não pode ser filmado se ele não quiser, tá? Sim. Mas a voz para você usar, ele até, eu acredito que não haja problema, acredito, tá? E depois você vá à Secretaria de Educação e faça a mesma pergunta. Olha, eu gostaria de uma creche para o meu filho porque eu preciso trabalhar. Tá? O que vocês podem fazer? A Secretaria com certeza vai procurar dar um jeitinho, porque eles não são loucos de não dar. Tá? Mas aí o terceiro caminho, se a Secretaria de Educação também não resolver, pega essas duas negativas, tá? Mas tem que ser elas documentadas. A Secretaria de Educação também vocês peçam um documento. Fala, então, por favor, me dê por escrito. Ah, não damos nada por escrito. Por que não dão por escrito? Aí tragam pra gente aqui que a gente vai perguntar pro prefeito. Se não tem vaga, tem que informar por quê e qual a previsão.
tá? Qual é a previsão que isso vai acontecer? Aí ir ao promotor. Pedir um dia, o promotor atende, o promotor está lá para atender a população, é só você ir lá com o secretário dele e marcar um horário e falar, olha, explicar a situação, eu preciso trabalhar, minha família tem uma renda que necessita da minha ajuda, tá? E eu não posso, caso meu filho na creche. Com certeza o promotor vai mandar um vire-se para a prefeitura, tá? Esse vire-se é o quê? Arrumem a vaga, deem um jeito, tá bom? Então siga esse caminho. Depois você passa pra gente. Muito bem. Ó, só lembrar o pessoal aí que depois no Facebook lá você pode assistir nosso bate-papo aqui do Descalvado em Destaque. Aliás, a qualquer hora, momento. Tá cada vez a audiência maior. A gente fica muito satisfeito com isso. Pessoal, né? que tá lá, né? Mas a gente faz esse convite, porque às vezes o pessoal... A gente só tem perdido e com prazer pro Padre Cássio, né? Verdade, o Padre Cássio o Padre Cássio está no primeiro do ranking. É uma pessoa excepcional. A gente perde e isso a gente não é... Pro Padre Cássio. Aliás, Padre, venha sempre, o senhor sabe disso, suas portas sempre abertas. E mais André, brincando, né? A audiência é muito grande e a gente lembra sempre o seguinte, a pessoa perder um tempo de ficar no Face, vendo ali, é muito difícil. Então, a audição, ela é 15, 20 vezes maior do que aquela pessoa que fica lá. Então, se a gente vê lá que tem 600, 500, 600 no Face vendo, você multiplica isso por 15, já vai para 9 mil. Doutor, é o seguinte, o assunto é sério aqui, doutor, e é o Fernando que mandou pra gente aqui o seguinte, ó. Ô turma aí da live, pessoal, boa tarde. Pegando um gancho, Dr. Rubens, no assunto Morada do Sol, já que falamos agora há pouco do Morada, o Fernando diz o seguinte, ó, eu tenho visto que está ocorrendo, doutor, descarte de galhos e folhas das podas de árvores sendo descartados no buracão ali do Morada do Sol, hein? Ao lado da Igreja Cristo Rei. Doutor, gostaria de saber se esse descarte é legal ou ilegal, pois pode futuramente abrigar diversos animais, inclusive, claro, animais peçonhentos, ou na época de seca, colocarem fogo ali, que é um perigo, né? E causar muita fumaça e fora o perigo também se colocar fogo aí no caso. Repito, Fernando, Morada do Sol, mais um detalhe aqui, mais uma reclamação, doutor. Fernando, é um prazer, tá? Claramente, eu não sei dentro da lei te responder isso ainda, mas vamos levantar. O galho é um material orgânico, tá? Em algumas situações ele serve até como adubo. Tá? Mas eu não sei se o descarte dele num local como esse é permitido ou não, tá? Porque ele não é considerado lixo, tá? Então não sei. Nós temos como ter essa resposta para você para daqui a alguns dias, tá bem? Então nós vamos estar aqui na próxima semana, se Deus quiser, nós teremos essa resposta. Mônica, por favor, anota para mim. Doutor Rubens, eu tenho aqui a informação também, ó, o ouvinte não quis se identificar, tá? Mas é um morador do Tamanduá, diz que roubaram todas as torneiras do local lá na Areninha, inclusive perguntaram sobre a inauguração, tá aí então, 2 vezes já roubaram todas as torneiras lá da Areninha, precisa fechar o local, o morador não quis se identificar, morador do Tamanduá. Mônica, isso até me chateia, tá? Por quê? Porque a prefeitura tem que pagar um funcionário para ficar tomando conta daquilo 24 horas por dia, tá? Ela está deixando de trabalhar em outro lugar, está deixando de prestar esse serviço mais sério em outro lugar. Tá? E o povo precisa entender o quê? Que quem faz uma coisa dessas não está prejudicando a prefeitura. Está prejudicando o bairro, está prejudicando a população, está prejudicando ele mesmo. Que ele mesmo, amanhã, talvez tenha que ir lá beber essa água. Tá? Então isso é uma pena que isso está acontecendo. E para mim isso é conscientização, é educação, é cultura, tá? Porque isso é um roubo. Não importa se você está roubando uma caixa de fósforo ou está roubando 1 milhão, tudo é um roubo. Né? Então acho que isso é uma coisa que não deve existir. A população, é claro que são raríssimas pessoas que fazem isso, raríssimas, e geralmente ligadas à droga, vão lá e trocam a torneira por um pininho de droga, né? E é isso infelizmente que acontece, mas a prefeitura ter que deixar ali 24 horas um funcionário também é dinheiro jogado fora. Você imagina 365 dias por ano para vigiar 2 torneiras, 3 torneiras. Então realmente é uma coisa deprimente, desagradável, tá? É a mesma coisa alguém do bairro jogar lixo num terreno baldio que está no seu próprio bairro. Tá? Isso é cultura, educação, então as pessoas não podem fazer isso. Por favor, se vocês sabem que alguém está fazendo isso, chega educadamente, discretamente, fala, olha, isso é desagradável, você está prejudicando a gente, está prejudicando todo mundo, tá?
Eu sei que muitas vezes você está mexendo ali com drogado, com isso, aquilo, ninguém tem nem coragem de chegar perto desse pessoal, né? E nem deve, né? E nem deve perigo. nesses casos. E nem deve nesses casos realmente, né? Tirar. Não, estou falando até um pouco de bobagem. Mas essa é uma situação difícil de consertar, Mônica. É difícil de consertar, tá? Vamos ver ali, apurar, ver se há alguma maneira de colocar alguma grade de ferro em volta dessas torneiras, alguma coisa assim, né? Fazer uma proteção ali no local, ali, pelo menos é. para evitar, né, doutor? Exatamente. Mas aí muitas vezes arrombam, tem vai esse lá, detalhe pega um também. pedaço de ferro, pega um pedaço de pedra, vai lá, arromba a grade, arromba isso, arromba aquilo, sai mais caro do que a torneira. É. Você quer proteger, mas acaba não dando Com certo. certeza, até. esse é um caso sério. Aliás, eu volto para falar aqui, que eu sempre bato nisso. Eu acho que uma cidade, um estado, um país, uma das primeiras coisas que tem que se preocupar é com a educação. E a educação abrange tudo. Abrange tudo, né? Não é só o filho na escola, ela abrange tudo. Tá? Aquela criança na escola, ela vai ser a sementinha, ela sendo bem educada, tendo as orientações que ela já tem em casa e mais na escola, ela vai ser a semente e vai ser a plantinha do futuro, para evitar que essas coisas aconteçam. Muito bem. Doutor, convida alguém da educação para dar uma entrevista aqui na Regional. Já chamamos. Já foi convidado. Já é verdade. Já Eu foi ia até convidado. falar, Já foi convidado? Já foi convidado. Tá. E tiveram satisfação? Alguém deu satisfação? Falamos semana da educação? passada. Ninguém da educação? Nada ainda. Então, senhor Marcos Prata, secretário de Educação, se o senhor não puder comparecer pessoalmente, que mande alguém aí que possa representá-lo para fazer esses esclarecimentos, tirar a dúvida aqui. O convite foi feito. Tá? O convite está feito mais uma Mais vez uma e as vez, portas verdade. estão abertas, tá? E a gente necessita da presença de alguém de vocês aqui. Dr. Rubens, um ouvinte enviou para nós aqui e está dizendo assim, ó, Mônica, perguntar por favor para o Dr. Rubens quem é responsável por esse serviço. Essa árvore é na calçada da minha vizinha. Vou mostrar aqui para você a foto. Mandou a foto, inclusive. Ó. Essa é a calçada. Tem até a foto aí. Olha, vamos mostrar a foto aqui, né? Olha que Luquinha. imagem horrível. Dá um né? zoom aí, Lu. Olha que coisa, né? Eu acho que bairro que é, Mônica? Deixa eu ver se ela aqui. colocou o Ela bairro. colocou o bairro aqui, será? Deixa eu É ver. Secretaria de Obras, né? Porque aí ela não, tá não deve ter sido Cano. Ela Se está foi- digitando ainda, né? Se o inicial foi Cano, caberia a Secretaria, só sai. Mas, caso contrário, a Secretaria de Obras. Então, a gente deixa aqui a Secretaria de Obras, tá? Alguém responsável aí, que faça um levantamento, ela deve passar o endereço para a gente, nós vamos passar o endereço aqui, tá? E realmente está uma situação muito feia, que está enfeiando mais ainda A a foto cidade. assusta, hein, doutor? Assusta. Que Olha, isso? empresta para mim esse celular, por favor. Que é isso, Empresta pra rapaz? Recanto dos IPs, viu, doutor? Acabou de Recanto confirmar do aqui. Pé. Recanto dos Olha a IPs. beleza da nossa cidade, pessoal. Recanto dos dos- IPs. Ela acabou de dizer aqui, ó, Olha a Recanto dos beleza IPs. da nossa cidade hoje. Tá? Isso é uma amostra, pequena amostra, tá? Das ruas, das calçadas, do mato, da sujeira, o que a gente está tendo aqui no dia a dia. Boa tarde para todos vocês. Mais uma vez, boa tarde para o trio de todas as quintas-feiras. Ivone Opa. Planck está elogiando aqui o trio de toda quinta-feira. Quem? A Ivone. A Ivone legal, Planck. obrigado. Parabenizando o trio de toda quinta-feira. Ivone, para mim é um prazer estar muito bem acompanhado aqui que isso. pelos dois queridos amigos. Tá certo, então. É isso aí. Você viu aqui, ó? Tá certo, então. Tá certo, Até então. o sotaque Tá certo. subiu aqui, até o sotaque. Até deu um Ei, sotaque Luquinha, diferente, até né? o sotaque Eu aqui, fiquei tão carioquês aqui. Fiquei tão Até cresceu, Tem hein, cariocô. Mônica? Doutor, fiquei tão emocionado que eu mudei até o sotaque de repente aqui. É, tá do- certo. E doutor certo. Rubens, a nossa próxima... Amanhã já começa o mês de março, o mês das mulheres, né? Mês de março. Mês Aliás, de hoje, março. você sabe que é um ano bissexto. Sim, Tá? falei no início esse até. ano, você falou, mas esse ano é de 4 em 4 anos que nós temos 366 dias Exatamente. nesse ano, e É. não 365. Interessante. Então esse ano nós temos 366 dias. É um dia a mais para que a prefeitura possa trabalhar e fazer o serviço aí para ajudar a nossa população. Exatamente. E amanhã nós vamos estar recebendo aqui, já começando o mês das mulheres, né? A escritora Karina Altobelli, ela vai estar falando sobre livro de época, policial e erótico, que são os livros que ela escreveu, e vai estar contando para nós aqui amanhã na transmissão simultânea, live no Facebook, né? Na página Regional FM Descalvado. Amanhã, sexta-feira, a partir das 11 horas. Não perca, então, a escritora Karina Altobelli.
Então esse foi Mônica, mais posso até eu estou recebendo já ia aqui, encerrando meu aqui. WhatsApp são Olha. poucas coisas que tem, Vamos lá, até doutor. eu estou recebendo aqui, eu não se identificou, mas é funcionário público, né? Perguntando se não vai haver um reajuste real no salário do funcionário público. A gente esqueceu de falar sobre isso. Então é tá verdade. aqui, realmente, Bem lembrado. Bem lembrado. bem lembrado. Eu acho que isso é inadmissível, como nós já colocamos aqui. Os colaboradores, eles têm que ser muito bem remunerados, recompensados, tá? Para darem o melhor de si. Uma pessoa que não seja bem recompensada, que esteja ali, que não esteja satisfeito, que veja ingratidão, tá? É uma série de coisas, ela não vai dar o retorno que se espera dela. Tá? Então, os colaboradores são as pessoas mais importantes de uma empresa, de uma indústria, tá? E de uma prefeitura municipal. O prefeito municipal, ele depende dos colaboradores. Então, seu prefeito, por favor, veja com carinho, tá? Foi repassado somente a inflação, mas já tem uma defasagem anterior. Tá? Então veja, tá? Eu acho que o senhor tem caixa, o senhor tem dinheiro que dê para dar, índice prudencial que dê para dar mais 5% de aumento para esse pessoal. Tá? E eu deixo claro aqui, eu sou funcionário público também, mas não estou falando em causa própria de forma alguma, porque eu nem receberia isso. Tá? Porque o meu salário é bloqueado em determinada razão. Tá? Em determinada quantia, por causa do salário do prefeito. Então, não estou falando em causa própria, porque alguém pode falar amanhã, ele quer... Não. O meu não viria nem esses 5% a mais. Tá? Então, por gentileza, prefeito, faça alguma coisa e reconheça o trabalho que esse pessoal tem feito. Porque o bem-estar da nossa população depende do funcionário público. E do senhor é o cabeça disso. Ô, Mônica, antes de eu tenho que ir lá no estúdio, que vamos fazer a passagem lá pra Mônica daqui a pouquinho no Super Tarde em 98.7. Vou ouvir o seu rockzinho lá? É, o tá na flashback hora. nacional e internacional. Tá na hora. Eu quero ouvir o Yes. Né? É bom. Ô, doutor, da minha parte aqui, Sou velho, hein? Sou velho, hein? já estou agradecendo mais uma vez a participação aqui toda quinta-feira, mas o ouvinte fez um comentário interessante, só para fechar aqui, que eu já vou lá pro estúdio pra gente fazer a passagem. O Geraldo, né? André, olha, fosse bom que tivesse o programa 2 vezes na semana, o Descalvado em Destaque. 2 vezes na semana. Por quê, André? Consertava rapidinho a prefeitura. Ó, Geraldo aqui que mandou pra gente. Geraldo, já estão querendo matar a gente com programa só por Imagina semana, com 2. 2 por semana. Eu acho que não vai dar certo. Ele quer que seja 2 edições. Quem sabe um dia. É. Mas nós Pode estamos ser, aqui e vamos continuar pegando no pé até que as coisas melhorem. Tá? Se Deus quiser. Só lembrando, Geraldo, todas as críticas construtivas Exatamente. para o melhor da população. Exatamente. Né, O que doutor? nós estamos Deixa colocando bem claro, aqui né? são coisas mostrando o problema, mostrando que nós estamos a par da população, a par do que a população quer mostrar, a par dos problemas e procuramos encontrar soluções, André. E aquelas que a gente não encontra, a gente vai atrás junto para tentar colaborar para que seja encontrado. E aqui no Zap ou no Facebook, as perguntas, é o povo que está mandando, é o povo que está fazendo as perguntas e as reclamações aqui na nossa programação. Sempre o povo participando com a gente. Com Isso que é certeza. importante. Valeu, doutor. André, Vamos lá. muito obrigado, Imagina. um abraço. Hoje eu não perguntei da fome. Não. Acho que Toda quinta-feira eu pergunto, né? Aham, Ai. não. Um abraço. Até semana que vem, doutor. até a semana que vem. Um abraço, bom final de semana para você, André. Doutor Rubens, agradecendo também mais um Descalvado em Destaque apresentado à nossa população e com sucesso, né? Com certeza, Mônica. Acho que o sucesso não depende de nós. Não, O exatamente. sucesso é deles. Exatamente. Né? Nós somos aqui somente um instrumento para colaborar com a população da nossa cidade. Exatamente. E graças a Deus está sendo bem entendido, bem compreendido e estão nos dando ânimo, força para continuar nesse programa. E nós vamos fazer aqui a nossa parte, procurando procurando os problemas e procurando achar as soluções. Porque sozinho ninguém faz nada não. Né? Então estamos juntos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado, meus amigos, minhas amigas e, como eu digo sempre, um beijo no coração. Até mais. Uma ótima tarde, doutor Rubens. Ótima tarde aos nossos ouvintes, internautas do Facebook. Daqui a pouquinho, na programação da Regional FM, eu estarei lá com vocês em 98.7 com o Super Tarde Regional. Até amanhã.